Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Funds Explorer. Eu sou Giovana Oliveira e que saudade que eu estava de estar aqui com vocês, conversando com vocês para falar sobre o que a gente gosta muito, que são fundos de investimento. Mas felizmente estou aqui hoje, temos muitos assuntos legais para a gente conversar. Temos uma convidada também muito bacana para conversar, que quem já acompanha a gente provavelmente já conhece. Então fiquem aí que temos muitos assuntos legais para falar hoje. Mas antes disso, vocês sabem que eu sempre tenho um recadinho para deixar aqui no começo e vou deixar esse recado mais uma vez. Caso você esteja aqui assistindo essa live, caiu de paraquedas, não sabe quem eu sou, não sabe o que é o Funds Explorer, eu quero pedir que você se inscreva no canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito. Se você gosta de investimentos, se você gosta de fundos de investimento, eu tenho certeza que você vai gostar. E também, se você já acompanha a gente, aí é pior ainda, hein? Se você assiste a gente, se está sempre aqui, mas se nunca se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, porque isso é muito importante para a gente. Aproveite também para curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com alguém que possa gostar, porque a gente está sempre se esforçando para trazer o melhor conteúdo aqui para vocês. E dado esse recado importante, vamos já falar sobre o nosso tema de hoje sem perder tempo, porque hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que estão muito em alta, que são super interessantes, que são os ETFs e a renda fixa. A gente vai juntar esses dois temas hoje, vamos explorar esse assunto e para a gente falar sobre isso, eu estou aqui hoje com a Raquel Zucchi, que é Head de Research da Investo. Raquel, obrigada por estar aqui com a gente, é um prazer recebê-la mais uma vez. E para a gente começar, eu quero te pedir para me falar um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho e também contar um pouco sobre a Investo, que eu sei que muita gente também que já acompanha a gente conhece a Investo, mas sempre também tem aquelas pessoas que estão aqui que ainda não conhecem. Então, por favor, eu queria agora que você se apresentasse um pouquinho para a gente. Legal, Giovana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você sobre um tema ainda tão pouco explorado no Brasil, né? ETFs, especialmente ETFs de renda fixa. Falando um pouquinho sobre a Investo, então, a Investo hoje é a maior gestora independente, totalmente focada em ETFs, né, em gestão passiva aqui no Brasil. Ela surgiu lá na pandemia, em 2020, quando o Cauê e o Luiz, os dois dos sócios atuais da Investo, fizeram esse projeto lá em Harvard e receberam apoio lá, né? Então, receberam todo o desenvolvimento do projeto da empresa, foi tudo feito lá fora, conseguiram viabilizar a ideia no Brasil e desde então a Investo só tem crescido de forma exponencial, né? Viabilizando investimentos, especialmente investimentos internacionais, diretamente na Bolsa de Valores brasileira com baixíssimo custo, né? Para realmente democratizar a indústria de ETFs no Brasil. Então, a gente vem nessa crescente aí desde 2020 e o meu trabalho dentro da Investo, especificamente, é produzir estudos, relatórios, conteúdos que sirvam tanto para o nosso público mais institucional, né, clientes, quanto para o público geral, em relação a ETFs, especialmente, né, investimentos de forma ampla. Perfeito. E Raquel, para a gente já começar a falar um pouquinho sobre o nosso tema, então, como eu falei no começo, né? Quem chegou aqui de paraquedas, quem está aqui ainda está começando a investir ou não sabe muito bem, eu queria te perguntar o que são os ETFs, como funciona também um pouco do trabalho de vocês em relação aos ETFs, explica um pouquinho para a gente. ETFs é uma sigla, em inglês se chama Exchange Traded Funds, literalmente, né, traduzindo aqui em tradução livre, fundos negociados em bolsa de valores. É tão simples quanto isso. Aí você pode se perguntar, né, mas por que eu não compro um fundo normal que tem ali no banco, na corretora, que todo mundo já conhece, né? Fundos de investimento, a indústria dos fundos de investimento é uma indústria muito pujante, né? A gente tem trilhões de reais nessa indústria, todo mundo já conhece fundos. Só que ETF ele é diferente porque é um fundo que é negociado em bolsa de valores. Qual é a principal diferença mais gritante, digamos assim, que a gente consegue observar entre uma solução e outra? A liquidez do ETF é sempre a mesma. Então, para ETF de renda fixa, D+1, ETF de renda variável, D+2. A gente não encontra aqueles tipos de liquidez que podem existir em alguns fundos de investimento distribuídos, né, por bancos e corretoras, por exemplo, D+30, D+360, até mais, né, tem fundos que são mais travados. Então, o ETF é um produto muito líquido, né? E aqui no Brasil, especificamente, ele é 100% focado em gestão passiva. O que é gestão passiva? Enquanto na indústria de fundos a gente tem ali mais fortemente presente a gestão mais ativa, onde o gestor ele busca fazer um trabalho ativo de conseguir superar algum índice de referência, né, gerar alfa, né, gerar aquele valor acima da média do mercado para o cliente,
os ETFs eles vão escolher um índice de referência, seja referente a um país, a um setor, na renda fixa, né, ao título público, enfim, e vai simplesmente, eu digo simplesmente entre aspas, porque não é nem um pouco simples, né, é uma tarefa operacional bastante complexa, mas o nosso trabalho é replicar a performance daquele índice de referência. Então, o nosso papel é ficar coladinho com aquele índice de referência, porque o investidor sabe que o índice render, a gente vai render muito próximo daquilo ali, né, colado, né, a gente tem que render o que o índice rende. A vantagem disso é uma eficiência muito grande, de tanto operacional, né, quanto eficiência de resultado mesmo, segundo os estudos que analisam ali 3 anos, 5 anos, 10 anos, a performance da gestão passiva é muito consolidada, né, é muito interessante, e é uma otimização muito, muito grande de tempo da pessoa que está investindo, né, porque ela consegue comprar uma cesta de produtos ali de forma muito barata, que a gestão passiva ela permite reduzir muito o custo, com uma liquidez muito alta, muita eficiência. E é por isso que esse instrumento, apesar de não ser tão conhecido no Brasil, ele é muito forte lá fora. Então, ETFs de gestão passiva, eles, né, dominaram assim, o mercado dos Estados Unidos. Então, a gente está tentando trazer um pouco desse conceito também aqui para o Brasil. Perfeito. E você explicou super bem o que são os ETFs, falou um pouquinho, né, até sobre o que significa a sigla, então são ali esses fundos negociados em bolsa. E aí muita gente que está assistindo a gente pode estar se perguntando, como eu faço então para investir em um ETF? Tem que ter uma conta no banco, você investe por meio de uma corretora, como funciona esse processo? Você vai investir em ETFs através de uma corretora de investimentos, né? Então, tem alguns bancos que já tem dentro do aplicativo do banco mesmo, aquilo ali, investimentos, aquele botãozinho, né? Então, tem a própria corretora dentro do banco, você já consegue acessar, porque o ETF é acessado pela Bolsa de Valores, né? Então, por isso que muita gente até confunde ETFs de renda fixa, né? Que vai ser nossa pauta daqui a pouquinho. Mas é na Bolsa de Valores, então é renda variável. Apesar de ele ser negociado na Bolsa de Valores ali, dá para acessar as duas coisas, né? Tanto ETF de renda fixa quanto renda variável. Mas os ETFs, sabe quando você busca uma ação, por exemplo? Então tá ali no seu home broker ou na sua telinha da corretora ali no celular. E você busca ali alguma ação hipotética. Vou colocar Petrobras, todo mundo conhece, né? PETR4 ali. Você vai fazer a mesma coisa para encontrar um ETF, mas o finalzinho do ticker é 11, igual fundos imobiliários, né? Então a gente tem a mesma carinha ali. Então, você vai colocar o ticker e vai conseguir buscar os ETFs exatamente como você busca uma ação. Apesar disso, existem os dois tipos, né? De renda variável e de renda fixa. Perfeito. Então, para quem está assistindo a gente, já ficou mais que claro que é muito simples investir em ETFs, né? Só saber ali o ticker do ETF que você quer investir, procurar ali na corretora que você já consegue fazer esse investimento. E Raquel, agora falando um pouquinho sobre renda fixa, que é o outro tema, né, que a gente vai conversar aqui, nós sabemos que os investimentos em renda fixa são muito populares no Brasil. O investidor brasileiro, em geral, ele gosta muito da renda fixa. A gente fala ali de tesouro, CDBs, LCI, LCAs. Tem muitas coisas interessantes quando a gente olha para a renda fixa dentro do contexto brasileiro. Mas uma coisa que as pessoas podem estar se perguntando, ouvindo tudo que a gente está falando por que eu vou investir em um ETF, sendo que eu posso investir diretamente no produto ali, no ativo de renda fixa? Então, qual que é a diferença? Por que as pessoas devem considerar investir em um ETF? Muito bom. Olha, tem tantas vantagens que a gente poderia fazer literalmente uma live só assim, vantagens de ETFs de renda fixa. A gente já queria ficar falando, vou tentar resumir aqui de cabeça o que eu me lembro que são as principais. Começando explicando um pouco qual é a diferença de você comprar um título individual de renda fixa ou comprar um fundo que tem ali um monte de títulos juntos, né? Primeira coisa que vem na cabeça é diversidade. Então, se você comprar um único título, vamos pegar tesouro, né? Título público que todo mundo conhece. Então, em vez de você comprar um IPCA 2045, por exemplo, você vai comprar ali uma cesta de vários tesouros IPCAs. Então, você tem ali uma certa diversificação, tá? De ativos. Mas, na minha opinião, essa não é a principal vantagem em relação a um título individual e a um ETF. O que a gente tem quando a gente compra um título público? Vamos continuar nesse exemplo ali. Você vai, Giovana, comprar ali Tesouro IPCA 2045, e esse título ele vai mudando de volatilidade e mudando de perfil conforme o tempo vai passando. E ele vai sendo marcado também, né, a mercado, né? Então ele tem a marcação a mercado até o vencimento desse título, que é, vamos supor aqui no nosso exemplo, 2045. Qual é a vantagem disso para você? Você consegue travar aquela taxa. Então, hoje, dia 25 de outubro, você foi lá, comprou o IPCA 2045, você sabe que você contratou aquela taxa e que se você ficar paradinho esperando o vencimento chegar, você vai receber aquela taxa contratada.
Para mim, assim, pessoalmente, essa é a única vantagem, digamos assim, para quem quer operar com ETFs com títulos de renda fixa, né? Então, poxa, eu vi uma taxa, eu tenho conhecimento de mercado, eu acho que eu quero travar isso aqui e vou ficar, né? Porque tem uma convicção própria ali nisso. Beleza, você consegue travar a taxa. Com ETFs de renda fixa, você vai sempre ter aquela mesma volatilidade, porque ao contrário do seu título, que vai se aproximando do vencimento, né? Quanto mais ele se aproxima do vencimento, menos volátil ele fica, ele adquire um outro perfil. Lá na ETF de renda fixa, você sempre vai contratar um prazo médio específico. Então, comprei ali um fundo X, ele tem um vencimento médio de 2 anos, né? Um prazo médio, desculpa, de 2 anos, né? Uma duration ali de 2 anos. Ele sempre vai ter 2 anos. Ah, peguei um de 15 anos. Ele sempre vai ter 15 anos. Ele não vai se aproximar do vencimento e mudar de perfil. Então, isso te traz previsibilidade para a carteira, né? E uma outra vantagem é que você consegue se manter sempre investido. Então, você não vence aquele título e você paga imposto de renda, por exemplo, né? Você tem que reinvestir. Ou também, não é igual um fundo distribuído por banco, né, por corretora, que vai ter comicotas ali, cada 6 meses antecipando aquele imposto de renda. No ETF de renda fixa, você consegue se manter investido. Enquanto você quiser ficar aportando ali, se manter investido, você fica sem pagar comicotas, né, sem antecipação de imposto de renda. E você só vai pagar imposto de renda lá no final, sempre uma alíquota constante. Então, eu fiquei um mês no ETF de renda fixa. É a mesma alíquota de quem ficou 15 anos, né? É sempre a mesma alíquota. Ao contrário de títulos individuais de outros fundos de renda fixa, que é aquela tabela regressiva, né? Que começa em 22,5, vai a 15. Então, sim, eu já falei aqui várias vantagens misturadas, mas para quem vamos dizer assim, né? Para quem é um ETF de renda fixa, por que não comprar um título individual? Para aquela pessoa que quer se manter investindo regularmente. Sabe assim, quando você coloca, vou colocar R$200 todos os meses nisso aqui, porque eu quero ter tal objetivo daqui a tantos anos. Você não tem a preocupação de, puxa, caiu o dinheiro na minha conta aqui daquele negócio que eu comprei e venceu e agora eu paguei imposto de renda e caiu na minha conta, vou ter que procurar onde é que eu vou reinvestir. Com o ETF você não tem essa preocupação. A única preocupação é aportar até você conseguir atingir seu objetivo ali, né? Então, essa facilidade é muito típica do ETF de renda fixa. Para quem não é, para quem quer operar, de certa forma, com aquela taxa travada ali para aquele aporte específico. Porque se você for fazer aportes recorrentes no título, você está fazendo ali um preço médio também, né? Então, hoje a taxa é uma, amanhã a taxa é outra, amanhã a taxa é outra. Seria melhor comprar simplesmente um ETF de renda fixa. Então, acho que essas são as principais diferenças e vantagens do ETF de renda fixa, mas a gente podia engatar aqui, eu podia ficar mais 30 minutos falando sobre. Perfeito. Você trouxe várias características que são super interessantes, né, quando a gente olha para esses ETFs. Mas agora falando um pouquinho até do cenário macro, que a gente sabe que o cenário macro também está muito interessante quando a gente olha para a renda fixa, porque a gente está vivendo um momento de início de um ciclo ali de alta dos juros no Brasil. Então, no mês passado, o Copom subiu os juros para 10,75% ao ano. A gente tem projeções para o ano que vem, olhando para o Boletim Focus, acima de 11% até o fim do ano que vem. Então, temos um cenário bem interessante quando a gente olha para a renda fixa. E meio esse contexto, Raquel, eu queria entender um pouco quais são as vantagens mesmo de investir em renda fixa na Bolsa de Valores, considerando o momento que a gente está vivendo agora. Você acha que é um bom momento para investir em renda fixa? O que você acha desse cenário? Ótimo. Eu sou muito da opinião que a renda fixa ela tem um papel estruturante na carteira de um investidor. Então, por mais que nós estejamos vendo ali taxas super elevadas, né? Tanto para crédito público quanto para crédito privado, né? Inclusive o crédito privado está tendo uma busca tão grande que os gestores estão numa saia justa, né? Em comprar mais títulos, enfim. Então está muito aquecido realmente o mercado de renda fixa. Mas, na minha opinião, a renda fixa ela tem um papel de estrutura na carteira. O que a gente tem que buscar quando a gente investe em renda fixa? Diminuir volatilidade, segurança, né? É aquela parte do patrimônio que vai fazer você dormir bem, sabe? E onde é que você busca um retorno mais agressivo, digamos assim, né? Na renda variável, na minha opinião, é claro. Mas a gente está vendo, ao mesmo tempo, muita elevação muito alta de juros, tanto para a Selic, né, que tem previsão aí para aumentar até 11,75 nesse ano, que a gente não sabe se vai se concretizar, mas, enfim, é uma taxa super elevada, tanto para juros mais longos, né? Então, quando a gente olha para outra curva, quando a gente olha ali para os juros futuros, a gente olha para os juros de títulos mais longos, a gente também observa uma elevação muito grande. Para você ter noção, no último levantamento que a gente fez aqui, as taxas do IPCA mais de títulos longos,
elas estão no top 8%, 7,8% da história. O que quer dizer isso? Em apenas 7,8% dos dias úteis, a taxa do IPCA+, de títulos longos, foi mais alta do que a gente está vendo agora. Ou seja, em todas as frentes a gente está observando um cenário muito elevado de juros, a gente não sabe quanto é que pode mais subir. Né? Então, a gente está falando de Selic, estão precificando que vai chegar a 11,75, depois vai cair ano que vem, a gente não sabe se vai acontecer ou não. Quando a gente fala de juros longos ali, a gente está nesse quase topo histórico ali. Quando é que a gente viu, um parênteses aqui, quando é que a gente viu juros maiores do que isso? Somente na recessão de 2015, 2016, né, na crise. Aí a gente conseguiu liberar ali mais de 7, né? Então, não é o patamar que a gente está hoje, né? A gente não está em recessão no Brasil. Então, isso nos leva a questionar, né? Até quando a gente vai observar esse cenário de juros altos? Tanto para a Selic quanto para juros mais altos? A gente não sabe. A vantagem de você investir, né, em bolsa, né, usando os ETFs de renda fixa para isso, é que você, se os juros continuarem altos, desse mesmo patamar, enfim, por um período ali, vai depender do prazo médio do seu ETF. Se pegou um prazo médio de 2 anos, se ficou em 2 anos ali nesses juros, você vai simplesmente receber aquele yield, né, aquela taxa que está alta mesmo, e você vai, né, se ficar meio constante, subindo um pouco, você vai receber aquilo ali. Se você deu a sorte, digamos assim, e aí eu não gosto de incentivar isso porque é muito difícil, até profissionais têm dificuldade de saber quando é que vai cair para ganhar na marcação ao mercado, né? Mas se você está ali, se manteve investindo no ETF de renda fixa, e eventualmente essas taxas elas vão cair, né? Afinal, a gente está numa subida muito forte. No que essas taxas caem, o investidor de ETF de renda fixa vai observar também uma marcação ali no preço daquela cota. Quando a taxa cai, o preço sobe. Né, a regra básica da renda fixa. Se você investe em renda fixa e não sabe essa regrinha muito básica da marcação ao mercado, tem que ficar muito atento. E isso acontece também nos títulos públicos. Ah, não, eu já recebi uma dúvida assim, Giovanni, em relação a isso. Ah, mas aí eu vou comprar um título porque ele não tem oscilação de preço, né? Ele não tem marcação ao mercado, vou comprar individual. Tem marcação ao mercado, você só não visualiza, se você não ficar abrindo ali para ver, né? Você não olha, né? É importante a gente falar isso, né? Eu acho até importante você trazer esse ponto, Raquel, porque eu sempre brinco que a renda fixa é fixa, mas não é tão fixa assim. Então é sempre bom a gente entender, a gente estar de olho para que as pessoas realmente saibam no que elas estão investindo. Então, acho super importante você trazer esse ponto. Exatamente. A renda fixa é fixa. O que é fixo na renda fixa? As regras de remuneração. Você não vai comprar um pós e vai virar um pré. Então, é fixo, você sabe o que você está comprando. Mas a rentabilidade é totalmente variável, né? Por causa da marcação ao mercado. Então, enfim, até fiz fui um pezinho além da pergunta, mas a vantagem é essa. Você está entrando no ETF de renda fixa quando os juros estão já muito elevados. Tem um espaço, claro, para subir mais, né? Segundo o que a gente está observando das previsões. Mas se você se mantiver investido, e aí entra o papel estruturante do ETF de renda fixa na carteira, você vai, das duas, ou você vai receber o yield médio mesmo daquele tipo de título, né? Porque quando passar ali o prazo médio, você vai ter a média do retorno daquele título, ou você vai surfar numa queda dessa taxa, senão o Brasil quebra, assim, ou a taxa eventualmente cai, ou a gente está, né, falando num cenário muito apocalíptico. Eu acredito que eventualmente a taxa vai cair. É cíclico, né? Política é cíclica, o mercado é cíclico, uma hora a gente vai ver essa taxa caindo. Quando a taxa cair, né, o investidor em ETF de renda fixa também vai observar esse ganho, né, na marcação ao mercado. Perfeito. E Raquel, agora falando um pouquinho sobre esses ETFs, né? A gente falou um pouco sobre como eles funcionam, mas muita gente pode estar se perguntando no que eles investem, então. Porque a gente sabe que eles podem estar ali atrelados a índices, né? Como a gente estava falando, tem a questão da gestão passiva. Então, no que eles investem? O que eles acompanham? Como funciona isso na prática? Ótimo. No Brasil, o mercado de ETFs de renda fixa ainda é muito jovem. Tá? Para vocês terem noção, uma vez eu tentei fazer um gráfico de barras de ETF de renda fixa em comparação com os fundos, eu não consegui, porque eu não dava nem para enxergar. É 0,07%, 0,07% da indústria de fundos. Então, ainda nós temos poucas opções, mas as poucas opções que nós temos já são muito boas e muito eficientes para o portfólio. Tudo isso para dizer que nós temos só um ETF de renda fixa que é de crédito privado, porque podem existir ETFs de crédito privado, né? Então, debêntures, enfim, tudo que é crédito privado, que é outro tipo de risco. E nós temos também ETFs que investem em títulos públicos, que são a grande maioria, todo o restante é ETF de títulos públicos. Então, nós temos tanto ETFs de Tesouro Selic, né? Então, assim, é pós-fixado totalmente. Existe no mercado ETFs de pré-fixado,
e existe do queridinho do Brasil, né? Que são as NTN-Bs, né? IPCA+, tanto de prazo médio mais curto, quanto de prazo médio mais longo. Na prática, o que tem ali dentro? Tem um conjunto de ETFs daquele tipo. E agora a Investo, a gente está em oferta, agora, né, a gente está lançando um novo produto, está até já no nosso site, que é o LFTB, que é o único ETF que mistura dois tipos de títulos, né? Então a gente tem Tesouro Selic junto com IPCA mais longo, né? Então é uma combinação de títulos. Mas enfim, então o ETF ele vai ter ali dentro uma cesta daqueles títulos, então mesmo o mais simples possível, né? Vamos pegar o FTS, que é só Tesouro Selic. Não tem um Tesouro Selic, são vários, né? Então tem uma cesta de Tesouro Selic. E conforme o título vai se aproximando do vencimento, o gestor ele vai trocando, né? Então ele pega aquele que está próximo do vencimento, ele vai vender, ele vai comprar novos títulos de forma que ele consiga sempre se manter na média, naquele prazo médio prometido pelo fundo. É por isso que a gente fala que a duration ela é quase que constante, né? Então a volatilidade também vai ser bem previsível, bem constante. Na prática é assim, a gente vai trocando de títulos para conseguir sempre manter aquela mesma duration ali que está prometida no fundo. Perfeito. E você comentou um pouquinho já sobre um dos fundos que vocês estão lançando. Antes da gente falar sobre os ETFs aí de renda fixa da Investo, quero dar um passinho para trás para uma pergunta que eu acho que eu não posso deixar de fazer, que é justamente sobre o perfil desses investidores de ETFs em renda fixa. Você já contou um pouquinho, né, sobre para quem funciona, para quem esses ETFs podem ser interessantes, mas dando um passo para trás, quando a gente fala um pouco sobre renda fixa no Brasil, você citou aí várias categorias, né, vários tipos de ativos de renda fixa, a gente sabe que a gente fala muito com investidores que têm um perfil mais conservador. Obviamente, é muito importante para todos ali terem um pouquinho de renda fixa na carteira, mas a gente sabe que, em geral, quando a gente olha para a renda fixa, a gente pensa muito nesses investidores mais conservadores. Quando a gente fala de investir em um ETF de renda fixa, isso não seria um componente ali de risco a mais na carteira desse investidor? Isso não pode acabar, talvez, até afastando um pouco esse investidor mais conservador? Como funciona? Os ETFs de renda fixa, eles também são indicados para esses investidores mais conservadores? Pergunta muito boa, Giovana, porque pelo ETF de renda fixa ser negociado em bolsa, pode dar a impressão que ele traz um componente adicional de risco, né? Quanto na realidade, isso é muito bom de ser levantado, quanto na realidade não. O ETF de renda fixa, ele vai ser o espelho do que você está investindo, do que você estaria investindo se você estivesse fazendo isso via títulos, né? Sozinho, digamos assim. Então, para quem é o ETF de renda fixa? Para aquele investidor que quer investir em renda fixa e quer praticidade. Ele não quer ficar pensando em qual taxa ele vai escolher, em qual tipo ele vai pegar, ele vai simplesmente definir qual prazo médio eu quero, né? Por que é importante definir isso, Giovana? Porque aí você pode ir tanto para o mais conservador quanto para o mais arrojado, inclusive, né? Dentro dos próprios ETFs de renda fixa, quanto maior o prazo médio, a gente pega ali prazo de 15 anos, 10 anos, já vai trazer uma volatilidade super alta para a carteira do investidor, com a promessa de que também os retornos, se você conseguir ficar com ele, né, nesse prazo aí, por longo prazo, você também vai conseguir retornos maiores. Para quem é mais conservador, tem que pensar o seguinte, eu quero, né, se eu sou mais conservador, eu vou ter uma volatilidade menor. Então é isso, eu vou para ETFs com duration menor. Funciona, é a mesma, que é muito complicado, é a mesma dinâmica para escolher títulos individuais. Então, poxa, eu sou mais conservadora, você não vai se expor a um título super longo, né? Então você não vai pegar ali um IPCA mais 2045, 2050, você não vai fazer isso, porque você vai ver a marcação do mercado agir de forma muito agressiva na sua carteira. Então, é basicamente um espelho. A gente não pode, a gente tem que desconstruir mesmo esse mito, né, de que pode ser um pouco mais arriscado. O próprio nível de crédito, de risco de crédito, ele vai ser o mesmo no ETF de renda fixa. Ah, mas é a Investo ou é outra gestora que está empacotando esses títulos e te vendendo. Mas o risco de crédito do ETF é o risco dos ativos que estão dentro do fundo. Então, se é um ETF de título público, ele tem o mesmo risco do que o título público, né? E aí a questão do risco, a gente está falando de dois riscos, né? De risco de crédito, de tomar um calote, e daquele risco que a gente vê na tela de volatilidade, né? Que afeta quem é mais conservador. Então, quem tem que tomar essa decisão ali de quanto risco quer correr nesse ETF ou nesse título, é a mesma decisão, né? Você quer tomar menos risco? Você pode, né, pegar os ETFs de menor volatilidade, né, com a duration mais curtinha, né? Então, para quem principalmente para quem quer praticidade. A pessoa que só quer investir todos os meses, sem pensar em reinvestir, sem pensar se já caiu na conta, se não caiu na conta, né? Então, principalmente para quem busca esse tipo de facilidade.
Perfeito. Então, para você que está assistindo a gente, tem um perfil mais conservador, tem um perfil moderado, um perfil mais arrojado, ETFs de renda fixa servem para todo mundo, inclusive para vocês aí que estão assistindo. E, Raquel, agora já caminhando para o finalzinho do nosso papo, eu sei que tem muita coisa ainda que a gente poderia falar, mas infelizmente nosso tempo aqui é curto. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre os ETFs de renda fixa da Investo, porque a gente falou sobre muita coisa, você deu uma baita aula aqui sobre ETFs de renda fixa, então agora eu queria que você explicasse um pouquinho, porque eu sei que vocês têm ali papéis atrelados ao IPCA, tem atrelados à Selic, e agora você falou sobre um novo lançamento que une tanto esses atrelados à inflação quanto os atrelados à Selic. Então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre quais são os ETFs de renda fixa da Investo. Ótimo, perfeito. A gente está construindo nossa carteira de ETFs de renda fixa para conseguir atingir vários objetivos e vários públicos. Nós temos desde o LFTS, que é muito interessante ainda para objetivos de curtíssimo prazo, então ele não vai ter IOF, tem alíquota constante, e é alíquota constante de 25%, e ele é um pool de Tesouro Selic. Né? Então, especialmente para aquelas pessoas que colocam dinheiro e sabem que vão utilizar, por exemplo, em menos de 30 dias, quando o IOF é muito pesado, né? O IOF depois de 30 dias é isento, mas até então, até esse prazo, é muito agressivo. Então, especialmente para esse prazo ali, né, das pessoas que querem fazer esse tipo de operação, vai ser uma cesta de Tesouro Selic, o LFTS. O NTNS, ele já vem com uma proposta de NTNBs, né, então ele vai ser títulos Tesouro IPCA+, de curta duração, que você nem conseguiria acessar no mercado primário. Vou comprar no Tesouro Direto uma coisa semelhante. Você não vai nem comprar, porque o título que a gente tem hoje disponível mais curto de IPCA+, ele já vai beirar ali 5 anos. O nosso NTNS, ele vai ter um prazo médio de 2 anos. Seria o equivalente a você comprar hoje, a gente está em 2024, você comprar hoje um Tesouro IPCA+ 2026, lá do Tesouro Direto, tá? É isso na prática. Só que ele vai ter sempre 2 anos, né? Então a gente está em 2030, seria o equivalente a um 2032, né? E assim ele vai. Para quem é esse ETF, né, ele já traz uma volatilidade bem controlada, porque ele traz um retorno acima da inflação, né? Ele é um IPCA+, porém com uma volatilidade bem baixinha, bem controlada, ideal para aquela pessoa, né, que se considera mais conservadora, ou para aquela pessoa que é arrojada e já tem uma posição muito forte em renda variável, mas que quer temperar a renda fixa para acalmar um pouco a vol da carteira, né? Então é um ETF muito eficiente, está com yield muito interessante. E agora a gente está lançando o LFTB, que muito em breve vai estar disponível, né? Já está no nosso site, para quem gostaria de ver, né, as características. Atualmente, né, ele está em período de oferta. E ele é o primeiro ETF do Brasil que reúne títulos diferentes, tá? Então, ele vai pegar tanto o Tesouro Selic, que compõe aproximadamente 85% da carteira, quanto NTNBs longuíssimas. Daí a gente está falando de NTNB 2060, né, que é a mais longa possível para conseguir temperar esse ETF. Então, vai ser 85% de Selic, 15% de NTNB 2060 atualmente, né, quando daqui a 5 anos vai mudar, enfim, mas de NTNB super longa. E o objetivo dele é trazer um retorno próximo ao CDI, porém superior. Né? Então, ali no curto prazo, né, no curto e médio prazo, a pessoa que investe é aquela reserva que você não quer mexer no curto e médio prazo, mas você gostaria que rendesse um pouco a mais do que o CDI, com a garantia, né, do Tesouro Nacional, então sem sofrer nenhum risco de crédito privado, a gente quer continuar com a garantia do Tesouro Nacional, com risco soberano, e sempre com a alíquota de 15%. Tanto a NTNS quanto a LFTD, você vai comprar, vai sair amanhã, vai sair daqui 30 dias, não tem IOF e sempre a alíquota é de 15%. Então tem essa vantagem, né, tributária muito interessante também. A gente tem 3 tipos de produto para 3 tipos de perfis, né, e objetivos na carteira. Perfeito, Raquel. Muito obrigada pelo papo, muito obrigada pela explicação. Obrigada também pela participação aqui mais uma vez com a gente. Queria agora deixar um espacinho para você falar um pouquinho sobre as redes sociais da Investo, sobre como os investidores podem fazer para encontrar vocês. E você agora, quando estava explicando dos fundos, falou um pouquinho que no site as pessoas podem encontrar mais informações. Então, também se quiser deixar o site aqui para que os investidores possam encontrar mais informações, porque como nós vimos, tem opções, né? Tem opções de ETF ali para todos os tipos de investidores quando a gente olha para a renda fixa. E além da renda fixa, a Investo tem um portfólio muito interessante de fundos no geral. Então, queria que você deixasse aqui agora um pouquinho sobre como as pessoas podem fazer para encontrar vocês. Ótimo. No nosso site nós temos informações muito completas sobre todo o nosso portfólio de ETFs. A gente tem relatórios, a gente tem posts no nosso hub. Nosso site é investoetf.com.
Então é só digitar ali no Google ou direto na barra do Google vocês vão encontrar. E o nosso Instagram é investo.etf, né? @investo.etf. Também vocês vão nos encontrar lá. Nós temos um portfólio muito diversificado, desde ETFs de private equity até ETFs de globais, né, que pegam o mundo inteiro, ETFs de renda fixa. Hoje, literalmente, o nosso portfólio ele serve para conseguir montar uma carteira completa, sem se preocupar em ficar buscando outros tipos de solução, né? Então, para quem quer praticidade e eficiência, consegue montar tanto uma carteira mais agressiva, uma carteira mais moderada, com os nossos produtos. E aí no site tem todos os detalhes de todos os ETFs. Perfeito. E dando um recado aqui para quem está assistindo a gente, para quem gostou desse papo, nós temos outras conversas aqui com a Investo aqui no Funds Explorer. Então, agora que esse papo está acabando, espera até o finalzinho do vídeo, volta aqui no canal e assistam os outros vídeos, porque nós já falamos sobre investimentos ali globais, né, investimentos no exterior por meio dos ETFs. Então, confiram aqui que tem muita coisa legal com a Investo. E Raquel, mais uma vez, quero te agradecer pela participação. Muito obrigada. Foi um prazer te receber mais uma vez e já deixo o convite, porque eu sei que tem muita coisa para a gente falar ainda. Então, volte sempre e volte, inclusive, depois do lançamento desse novo ETF para a gente conversar um pouquinho sobre ele também. Combinado, Giovana. Novamente, obrigada pelo convite. Ficamos à disposição para a gente falar muito aí sobre investimentos em geral. Só nos chamar que estaremos aqui. Perfeito. E quero agradecer também a todos que acompanharam a gente. Muito obrigada pela companhia mais uma vez. Muito obrigada por terem chegado até aqui. E como eu falei no começo, se você assistiu esse vídeo inteiro e ainda não se inscreveu no canal, vou ficar muito chateada. Por favor, se inscreva, comente aqui embaixo o que você achou desse papo. Também coloque aqui embaixo quais são os próximos temas que vocês querem que a gente explore aqui nos próximos vídeos, porque nós estamos sempre de olho aqui nos comentários. Muito obrigada mais uma vez pela companhia e eu vejo vocês em breve aqui no Funds Explorer. Tchau, tchau!